Eu sou a Ana Shermack, do Pausa para um Café, e hoje eu tô aqui pra gravar as leituras do mês de maio. Esse mês chegou a poucos livros e eu li poucos livros, então esse vídeo não vai demorar tanto. Uma das minhas leituras foi I Am Your Man, do Leonard Cohen, escrito pela Sylvie Simons. A Sylvie já é autora de outras biografias e outros livros sobre rock, sobre artistas do mundo do rock. E a biografia do Leonard Cohen, que foi aqui no Brasil lançada pela Bestseller, é mais um livro dela, onde ela, depois de uma entrevista com o Leonard, ela falou, não, preciso escrever sobre esse cara. E então ela, com o consentimento dele, porque é uma biografia autorizada, eles tiveram ali várias entrevistas, ela conversou com vários amigos, vários familiares, várias pessoas que, enfim, estão ao redor dele. E é uma biografia bem gostosa de ler, ela é super rápida, ela é direto ao ponto, ela não é aquela biografia que vai esconder tudo que o cara fez de errado, não, ela vai mostrar o lado bom e o lado ruim dele. Ela é uma biografia bem humana, eu gostei de ler e eu acho que, assim, pra quem gosta dele, do Leonard, seja ele escritor, seja ele cantor, porque ele, né, também tem livros de poesia, meu, é uma... sabe? É uma coisa linda, então vocês precisam ler e tem resenha lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Outro livro que eu li durante o mês de maio foi Os Afogados e os Sobreviventes, os delitos, castigos, penas e impunidades que aconteceram aí durante a Segunda Guerra Mundial e que o Primo Levi pegou pra, no caso, analisar novamente. Ele já tem um livro dele, que eu esqueci o nome agora, vai falar sobre isso. E nesse livro em específico, ele vai meio que retomar as entrevistas que ele fez lá, retomar todas aquelas situações e falar um pouco mais sobre esses castigos, sobre o que aconteceu. Tem uma frase que eu coloquei lá na minha resenha que me marcou muito, que foi uma coisa muito pesada. Ele vai falar sobre tortura, ele vai falar sobre o que os oficiais nazistas achavam daquilo tudo. Tem uma frase, enfim, um pedaço que ele vai falar sobre isso, em que os oficiais diziam para os judeus que, sabe, isso aqui é tão absurdo, as penas, os castigos de vocês são tão absurdos, que mesmo que se a gente perdesse a guerra, eu falo assim, mesmo que se eu perdesse a guerra, ninguém vai acreditar em vocês, sabe? É uma coisa assim tão tirar a humanidade da pessoa, fazer com que ela se sinta desacreditada e que ela merece aquilo dali. Meu, é horrível, 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 horrível as coisas que eles falavam, as coisas que eles cometiam. E assim, se você gosta de Segunda Guerra Mundial, de ler, de entender um pouquinho mais sobre esse livro aqui, vai assim, te destruir, arrancar o seu coração, esmagá-lo e aos poucos tentar colocar de volta, mas você não consegue, porque assim, você tá destruído completamente, assim, é um livro lindo nesse quesito de poder te mostrar algo que aconteceu, mas é muito triste e assim, se você tem coração fraco, talvez não seja uma boa leitura. Tem resenha também e eu vou deixar os links lá aqui embaixo pra vocês conferirem. Todos os livros que eu vou falar já tem resenha, tá? Eu não lembro se eu já falei que eu já li Linha M ou se eu não falei. Eu tô meio maluca, tô meio perdida e não tô com o celular aqui agora pra ver no outro vídeo das leituras passadas se eu já falei de Linha M. Se eu já falei, me perdoe, mas tem resenha aqui embaixo, vocês vão lá. Conheçam Pat Smith. Outra leitura do mês de maio foi Menina Má, do William Mark, lançado pela Dark Side Books, nessa edição linda e maravilhosa, com prefácio da Eliane Showalter, com assim, muito cuidado, muita admiração por esse cuidado que a Darkside tem com os livros que ela vai lançar. Menina Má não é um livro que vai, digamos, mostrar a mente de um psicopata. Não é um livro que você vai entrar dentro da mente do cara, vai conhecer como é uma criança má, como é uma criança que é psicopata. Mas ele vai mostrar a mãe, em principal, que é a mãe que é a protagonista. Ela vai mostrar como é se encontrar no meio desse problema. O livro vai acontecer em uma época em que as mulheres já tinham um pouco mais de voz, elas já não podiam, por exemplo, podiam não casar, podiam se separar, mas ao mesmo tempo elas têm muitas obrigações ainda pré-postas pela sociedade que precisam ser cumpridas. E a mãe dessa menina, que é uma mulher super bonita, loira, em uma posição estável, o marido dela trabalha fora e fica alguns meses fora, então ela cuida
casa pra deixar linda, maravilhosa, esperando o maridinho, e tem uma filha pra criar que ela precisa educar. Só que essa filha é um mini monstro. Essa filha comete alguns crimezinhos. Essa filha é meio egoísta e não tem nenhum sentimento. E a mãe e o pai já sabem que ela não tem um pouco de sentimentos, assim, que é uma menina meio estranha, mas sei lá, ela é diferente, é uma menina mais adulta, ela é uma menina que não é igual os amiguinhos da mesma idade dela. E algumas coisas começam a acontecer e essa mãe começa a ver que essa falta de sentimento pode ser uma coisa mais pesada, pode ser uma coisa mais que vai mais longe. E o livro vai falar sobre isso e vai mostrar todo esse descobrimento da história, a mãe descobrindo isso, a mãe lidando com isso e como que a mãe resolve lidar com isso. É um livro pesado nesse quesito, eu acho que o final dele, ele te dá opa, eu acho que nem todo mundo é capaz de lidar com a situação. Ele vai mostrar um pouco do passado para explicar por que a Rhoda é assim. Ele vai dar várias explicações. Ele é um livro diferente porque ele não é aquele livro linearzinho que se passa com um protagonista e é ele que narra a história, não. Ele vai passar vários pontos de vista de todo mundo que tá por ali. Todo mundo vai ter um pouquinho de ponto de vista dentro dessa história e ele não avisa quando vai mudar, ele só, tipo, muda no meio do capítulo, assim, um parágrafo, outro parágrafo já vai outro. É maluco, mas isso ajuda muito a você entrar no clima do livro e, enfim, sentir um pouquinho do que é essa menina lá. Livro mais do que recomendado, tem resenha pra vocês lá no blog. Outra leitura que eu não lembro se eu falei com vocês, mas eu li Donnie Darko. Também lançamento da Dark Side Books, coisa linda, maravilhosa, que eu já fiz resenha lá no canal. Lembrando, não é história, é roteiro do filme. Aí tem prefácio do Gyllenhaal, vai ter ali uma entrevista gigantesca com o autor. Caiu o marcadorzinho. Isso no final, você não entendeu nada do que é Donnie Darko, ele vai ter uma nota ali te explicando quem que é o receptor vivente, quem são os mortos manipulados, quem são os viventes manipulados, enfim. É um livro muito bacana e assim, eu acho que Donnie Darko é mais uma daquelas histórias que o universo precisa nos contar. E aí o Richard Kelly é o que foi das pessoas responsáveis por nos contar essa história. E assim, é um livro muito bom, é uma história muito boa. Não é terror, eu não acho Donnie Darko terror, assim. Esse coelho assusta um pouquinho, meu cachorro morre de medo da capa desse livro. É verdade, eu mostro assim, ele sai correndo. Mas é muito bom, sabe? Pra mim é um livro sobre viagem no tempo, sobre uma história que o universo quer contar pra gente. E eu falei um pouco mais sobre isso lá na minha resenha, eu acho que vale a pena vocês lerem. E eu falei um pouquinho sobre como ler Donnie Darko. Tem algumas formas pra você ler ele, e uma delas é junto com o filme. Já que é o roteiro do filme, assista junto, lendo, porque você vai ver que até quando o roteiro tá pronto, ele ainda acontece algumas mudanças na pós-produção, na edição do filme e assim por diante. Então, vale a pena você ler. É isso, pessoal, essas foram as leituras do mês de maio, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e participar da promoção valendo 10 livros pra vocês, muito lindos, muito maravilhosos. Então, fica aí a dica. Beijo!